Hoje você vai aprender sobre os níveis de transe. É muito importante vocês saberem os níveis de transe para você ter uma ideia mais ou menos na hora que está hipnotizando a pessoa do quão ela é fácil para ser hipnotizada ou não, porque isso vai mostrar para vocês quais tipos de técnicas e de processos hipnóticos que você vai poder fazer com ela. Afinal, nem todo mundo entra no transe necessário para fazer certas técnicas específicas. Lembrando-se que isso aqui não é uma ciência exata, tá? Então não é obrigado a pessoa a ter, e ela pode não ter alguns sintomas que estar aqui e estar naquele transe específico, mas aqui é para você ter uma noção, um feeling aí de hipnólogo. Então vem comigo que eu vou te ensinar tudo sobre os níveis de transe hoje, mas é claro, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, mais uma aula do curso completo de hipnose grátis que está sendo oferecido aí em parceria com o meu canal e o Instituto do Conhecimento, a escola que eu trabalho. Bom, se você não sabe que curso é esse, clica no primeiro link da descrição aqui, que tem as regras para você pegar o seu certificado e se formar em um hipnólogo. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre níveis de transe, e o primeiro nível de transe aí que vocês têm que anotar, anotem no seu caderninho de hipnólogo, é o nome do transe chamado de hipnoidal. Esse nível de transe normalmente é quando a pessoa está fazendo aí exercícios de suscetibilidade, como os convincers, a pseudo-hipnose. Então quando você faz esse tipo de exercício com as pessoas, e elas são de certa forma um pouco resistentes, né, porque as que são fáceis aí de hipnotizar acabam entrando em transe mesmo. Então essas pessoas que são um pouco mais resistentes, quando você faz esse tipo de trabalho com ela na hipnose, né, que é convincer e pseudo-hipnose, ela tende a entrar aí nesse nível de transe hipnoidal, que tem algumas características assim bem sutis, né, que uma delas é a aparente sonolência. Então a pessoa vai ficar com o olho meio pesado, vai ficar assim com os reflexos lentos também, né, até por causa dessa aparente sonolência. E nesse caso, as sugestões diretas, né, se você falar, ó, seu pé tá colado agora, ó, coloca a mão aqui, sua mão tá colada, isso dificilmente vai funcionar, porque o transe que ela tá é muito superficial. Então como é um transe meio, digamos que ralo, coisas muito diretas, né, tipo, agora aconteceu isso, agora é isso, e você estrala o dedo, acontece, não vai acontecer, tá? Pode acontecer, que eu nem falei, não é uma ciência exata, mas é bem difícil se ela só tá com esses sintomas aqui, mais nenhum outro, que ela vai aceitar sugestões diretas assim. Depois nós temos o nível de transe leve. Esse nível de transe já é o que a grande maioria das pessoas consegue entrar com facilidade, né? Porque aí acreditamos que 60% da população entra em transe de leve a médio. Então nesse nível de transe não tem muita dificuldade de se colocar uma pessoa quando ela quer de verdade. Então os sintomas do nível leve de transe são relaxamento muscular, então ela vai ficar com a musculatura mais relaxada. Dificilmente então você vai ver uma pessoa com nível de transe leve com o braço duro, enrijecido assim, ou tensa, né, porque tá apreensiva. Não, se ela já tiver no nível de transe leve, você vai pegar no braço dela e vai estar bem relaxado, né, o corpo dela vai estar relaxado no geral. Você vai perceber também que a respiração vai ficar mais lenta, mais profunda. Então se ele tinha uma respiração mais acelerada, ele vai começar a respirar mais tranquilamente, porque as ondas cerebrais estão baixando, então ele começa a ficar mais relaxado no geral, inclusive a respiração. Tem um sintoma também que é a deglutição salivar, ele vai ficar fazendo assim, ó. Ele vai ficar engolindo. Por quê? Porque o transe faz a nossa boca ficar seca. E é normal, como a pessoa tá nesse ponto aqui, ainda não tá num transe muito profundo, a ponto dela até esquecer da boca. Então como ela vai sentir a boca secando, ela começa a fazer assim, tá? Então percebam se a pessoa faz isso na hora que você coloca ela em transe. Esse nível de transe aqui normalmente é para quando a pessoa já passou por uma pseudo-hipnose, por um convincer, ele tá indo bem nesses dois processos aí, nesses dois tipos de processo. Provavelmente ela vai estar no mínimo aí nesse transe leve. O próximo sintoma ainda do nível leve de transe é a trepidação das pálpebras. Esse trepidar de olhos é uma coisa muito comum da hipnose, porque quando a gente começa a entrar em transe, o nosso globo vira. E algumas sugestões pós-hipnóticas simples, por exemplo, a da cola, até aquela do esquecer um nome, talvez você já consiga fazer aqui, que são, só que lógico, você vai ter que fazer a pessoa fechar os olhos, imaginar e tudo mais. Lembrando-se que esse transe leve, como eu falei, é o nível que a pessoa entra de transe quando você faz ali as pseudo-hipnoses, os convincers, e ela passa por eles, ela consegue ter ali a fenomenologia, isso já mostra que ela consegue entrar no transe. A partir disso você já consegue fazer algumas sugestões, né, como de cola, né, sinestésicas, sugestões de esquecer um nome, esquecer uma cor, alguma coisa assim, ela consegue já nesse nível.
Depois nós entramos aí no nível de transe médio, que daí é um transe que normalmente é o que a gente trabalha na hipnoterapia, por exemplo, né? O transe que a gente trabalha na hipnoterapia, na grande maioria das técnicas de hipnoterapia, é entre o transe médio e o transe profundo. Ah, Emerson, e se não entra no transe médio nem no profundo, não dá pra fazer hipnoterapia com ela? Dá! A questão é que os resultados são muito mais efetivos quando a gente tem esse nível de transe. E um dos primeiros sintomas, características, aliás, né, do nível de transe médio, é que a pessoa sabe que está em transe, ela reconhece que algo está diferente nela, mas ela não sabe dizer o que, porque ela tá acordada, ela tá normal, ela tá consciente, ela tá ouvindo, só que ela sabe que ela tá diferente, porque é um estado meio que de plenitude, de relaxamento mental, cerebral. Como é uma coisa que as pessoas dificilmente acessam, elas estão acostumadas a viver na agitação o dia inteiro, né, o tempo todo, quando elas experimentam esse relaxamento cerebral sem estar dormindo, para ela é uma coisa meio que nova, apesar dela estar totalmente consciente. Então ela sabe que está acontecendo algo com ela, mas ela não sabe tecnicamente dizer o que. No caso do relaxamento, fica bem profundo, então você pega o braço da pessoa e tá bem mole assim, tá? Ele fica realmente bem relaxado nesse estado de transe. E uma coisa muito legal que acontece nesse nível é que naturalmente para a pessoa, os ruídos em volta começam a diminuir cada vez mais e a voz do hipnotizador começa a ficar muito forte pra ela. Então ela começa é como se a voz dele, mesmo que ele estiver hipnotizando numa avenida passando um monte de carro, os ruídos em volta vão ficar menores, vão ficar quase que inaudíveis pra ela, e a voz do hipnotizador vai ficar muito forte, porque ela vai prestar atenção, digamos que quase que 100% nele. Depois nós temos o nível de transe sonambúlico ou transe profundo. Não confunda sonambúlico com sonâmbulo, né? Sonâmbulo que é aquela pessoa que anda dormindo, que fala dormindo, não, tá? Esse é sonâmbulo. Sonambúlico é o nome que a gente dá, é a nomenclatura que a gente dá na hipnose para pessoas que têm facilidade de entrar em transe e pessoas que estão num transe muito profundo. No caso do transe sonambúlico, a gente pode dar sugestões complexas mesmo com a pessoa de olhos abertos. Isso significa que se eu pegar pra pessoa que tá ali de olho aberto e falar assim pra ela, ó, se você olhar pra trás agora, você vai ver o Michael Jackson, ela vai olhar pra trás e vai ver o Michael Jackson. Se você falar pra ela, ó, você vai olhar ali e vai estar um cheiro muito ruim, ela vai começar a sentir um cheiro ruim. Enfim, qualquer coisa que você fale pra ela acontece só de você falar. Não precisa fazer mais nada, é só você falar que acontece. Lógico que essas pessoas são aí, né, pouquíssimas, são aí, a gente acredita que seja 20% da população, e quando a gente vai fazer terapia ou hipnose de palco ou o que seja, é essas pessoas que normalmente são o show, né, que são as pessoas que a gente mais gosta de hipnotizar, porque realmente elas conseguem fazer tudo que a gente quer que elas façam, desde que isso seja saudável pra ela não perde consciência, ela não vai fazer o que não queira, ela ainda está ouvindo. Mas aquelas pessoas que têm mais dificuldade no transe, mesmo uma coisa que elas querem conscientemente, elas podem não conseguir por causa dessa dificuldade de entrar em transe. Nessas pessoas aqui do transe sonambúlico, elas conseguem tudo que elas querem aceitar. Tudo que elas querem aceitar a gente fala pra ela. Se ela falar assim pra ela, faz eu ver o tal fulano ali, a gente faz e ela consegue ver. Então ela começa a ter tipo um cardápio de escolhas do que ela pode fazer, envolvendo todos os 5 sentidos dela. Nesse caso também o relaxamento é absoluto, então a pessoa fica muito mole. Em alguns casos a pessoa tem que ficar sentada mesmo ou deitada no divã, porque ela fica muito mole, ela não consegue nem parar em pé de tão relaxada que ela fica. Lógico que se você falar pra ela ficar firme e tudo mais, isso vai funcionar como uma sugestão, obviamente ela vai ficar firme, mas sem a sugestão de ficar firme no chão, ela acaba amolecendo bem rápido. Nós também temos anestesia com sugestões diretas nesse nível, então se você falar pra ela, a partir de agora você tá completamente anestesiado, pronto, ela já não sente mais dor nenhuma. Alguma dor que ela esteja sentindo ali na hora também, você vai falar pra ela, encosta na sua cabeça que a dor vai embora e a dor vai desaparecer. Tudo acontece com essa facilidade somente neste nível de transe, tá? Nesse nível de transe tudo fica muito fácil, tudo acontece, a dor vai embora, a sensação, né, de toque também, a gente coloca anestesia na pessoa, faz ela alucinar. Tudo é com extrema facilidade, mas desde que ela esteja neste nível de transe. As mãos dela, é muito comum as mãos da pessoa que está em transe sonambúlico ficarem suando, tá? Ficarem molhadas ou ficarem frias também, tá? E nesse caso aqui é que já pode ser feita a regressão de idade ou de vidas passadas. Nos outros níveis de transe até pode ser que você consiga dentro de outros meios, mas dos meios mais convencionais, mais padrões aí, esse nível de transe sonambúlico é o mais indicado para você fazer regressão com a pessoa. Bom, e por último nós temos aí o estado Sdale, né? O estado mais profundo de transe, aquele que eu já falei lá atrás no outro vídeo para vocês, na história da hipnose, quando eu falei do James Sdale. Se você não viu a história da hipnose que fala do Sdale, clica aqui para você ver.
Bom, e nesse caso aqui temos alguns sintomas específicos, tá? Quando a pessoa entra em estado Sdale, ela realmente ali não está mais nem te ouvindo. Não, sim, ela está te ouvindo, mas não está prestando atenção em você. Então a pessoa em estado Sdale, ela já não conversa, já não fala com você, ela já não troca comunicação com você, porque ela está ali no estado de relaxamento, de êxtase mental, um estado tão gostoso, tão agradável, que para ela não interessa você e o que você está falando. E nesse caso aí, quando a pessoa entra no estado Sdale, que foi batizado com o nome, né, de James Sdale, a pessoa já entra no estado de anestesia geral espontânea. Então, mesmo sem você falar a palavra anestesia ou dor ou nada disso, só de ela estar no estado de transe, ela já vai estar completamente ali anestesiada, tá? Você vai poder aí furar o dedo dela se você quiser, dar um beliscão, o que você quiser, que ela não vai sentir dor. Outra característica também aí do estado Sdale é que a pessoa perde os reflexos. Então você pode estourar ali uma bexiga no ouvido dela, ou você pode até colocar um barulho muito forte perto da orelha dela, qualquer coisa, ela não vai tá nem aí, ela não vai ligar, tá? Ela está ouvindo, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não liga, não dá atenção, porque o estado que ela tá por dentro é muito melhor, muito mais agradável. Ela também vai ficar com catalepsia, que é aqueles membros rígidos, né? Como eu coloquei lá pra vocês na aula de história da hipnose, né? Lembra do antigamente nos programas de TV, quando tinha uma cadeira aqui, a outra pessoa ficava, o hipnotizado ficava em cima e vinha uma pessoa e subia em cima dela? Então, isso é porque ela estava no estado Sdale, no nível de catalepsia. A catalepsia é um sintoma que acontece muito fácil quando a pessoa está dentro do estado Sdale. Nesse caso do estado Sdale também, a jugular fica à mostra. Então, se você vê a veia, a carótida, eu acho que chama, aqui do pescoço, você vai ver ela saltada, muito saltada e pulsando desse jeito assim, que é uma coisa que, né, a gente não consegue fingir esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, como eu já falei lá na história da hipnose, o paciente não vai despertar facilmente. Então, você vai falar pra ele, abre os olhos, ele não vai abrir. Você vai ter que ir lá, fazer uma negociação com ele, você vai ter que conversar com ele, explicar pra ele que é mais interessante ele voltar, que ele precisa voltar pra que ele voltar, tá, gente? Que a gente tá falando é abrir os olhos, tá? Ele não tá preso em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e ele tá lá porque ele quer, ninguém tá preso. Mas a gente fala voltar no sentido de abrir os olhos. Então a gente fala que ele precisa voltar e abrir os olhos para que ele possa entrar nesse nível de transe mais vezes. Então a gente tem que negociar com ele para que ele saia desse estado, tá? Não é fácil colocar alguém no estado Sdale, você tem que aprofundar bastante a pessoa. E calma que vai sair o vídeo de aprofundamentos aqui, mas só para vocês saberem, não se desesperem se isso acontecer com vocês, porque é normal, é só negociar com calma, com tranquilidade, ir contando que ele vai abrir os olhos, não se preocupe. E lembrando que o estado Sdale é um estado que não se tinha como fazer terapia até algum tempo atrás, né? Até meados de 2007, não tinha serventia terapêutica ao estado Sdale, apesar dele ser um nível mais profundo. Lembra que a gente falou? Quanto mais profundo o transe, mais a gente consegue ajudar a pessoa? Só que o nível mais profundo que existe, que é o Sdale, a gente não tinha como ajudar, porque a gente perdia a comunicação com ela. E graças a Inês Simpson, né, que é a descobridora desse método aí de conversar com a superconsciência da pessoa, ela percebeu que dentro do estado Sdale era possível conversar não com a consciência da pessoa, mas com a superconsciência dela. Isso significa que a gente tem acesso à parte mais poderosa da nossa mente em estado Sdale, como Dave Elman já vislumbrava lá atrás. Porque Dave Elman dizia que o dia em que alguém conseguisse fazer hipnose e manter comunicação com uma pessoa enquanto ela estivesse em estado Sdale, isso ia ser um grande marco para todas as terapias e principalmente para a hipnose. E é realmente o que aconteceu. Essa técnica de se falar com a mente superconsciente da pessoa é uma técnica de hipnoterapia super avançada que eu vou colocar aqui como a última aula do curso para vocês. Eu vou dar uma aula completa sobre isso. Eu chamo ela de hipnose transpessoal. Eu sou o único professor por enquanto no Brasil que dá aula dessa técnica. Então, fora a Inês Simpson, né, que é a própria descobridora, eu sou o único que dá o curso dessa técnica. O meu curso não é igual ao dela, tá? A ideia central é a mesma, que é de conversar com a mente superconsciente, mas as pegadas são diferentes porque eu fui fazendo algumas coisas, testando, incrementando coisas novas, então meu curso é único e exclusivo, tá? Mesmo que saiam outros professores dessa técnica, ninguém vai fazer igual a mim, né, igual o meu curso, porque o meu curso é especial, eu criei ele com base nos meus atendimentos, nos experimentos que eu fiz, nos testes do que era bom, do que não era, do que funcionava e do que não funcionava. Então essa técnica é considerada a mais poderosa do mundo, tá? Em termos de hipnoterapia e em termos de tratamento também, porque ela tende a limpar todos os níveis
que compõe uma pessoa, nível emocional, físico, espiritual. Ela limpa todo o ser humano em todas as suas áreas possíveis. Por isso que ela é considerada a técnica mais poderosa do mundo, e eu vou falar mais sobre ela aqui, vou falar muito sobre ela aqui no canal ainda, não se preocupem. Mas eu não vou falar isso agora porque vai ficar para outra aula. Essa aula era sobre os níveis de transe. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula sobre níveis de transe. É uma aula um pouco mais longa, mas é porque tem muitos níveis aí. Espero que vocês tenham pegado os macetinhos de cada nível. Lembrando que não é uma ciência exata, mas a gente aí tá aí pra estudar e pra pegar o feeling aí cada vez mais. E você vai, com certeza, utilizar desse conhecimento na hora que você estiver fazendo hipnose nas pessoas. Não se esqueça de deixar o like se você gostou dessa aula. Se você está gostando do curso, deixa o like aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. E entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui na descrição também, para você não perder nenhum arquivo, nada especial que eu mando só pro pessoal lá do Telegram. Te vejo na próxima aula e até mais.